Olá, boa tarde. Estou passando aqui para compartilhar um pão do céu, bem rapidinho com vocês. E o que eu quero ler com vocês está em Mateus 18, no capítulo 18, no versículo 23, que vai falar da parábola do credor incompassivo. Diz assim, no 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a sua esposa, os filhos e tudo quanto possuía, e a dívida fosse paga, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo que te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me tudo que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe de joelhos, lhe implorava: sê paciente comigo, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Então aqui fica bem claro, isso aqui é uma parábola, né? Jesus falava muito como em parábolas, né, com os discípulos. Jesus pregava para multidões, mas aqueles que ficavam aos pés dele, ele explicava, ele esmiuçava a mensagem e ninguém ia embora sem entender e compreender. E Jesus é o mesmo hoje, né? Nós vamos nas nossas reuniões, né? Recebemos uma palavra, mas podemos chegar em casa e esmiuçar essa palavra no particular com Jesus, e é isso que ele espera da gente. Uma coisa que me trouxe até aqui é que eu converso com muita gente, e eu tenho ouvido muito as pessoas se justificando, né? Quando acontece aquelas rusgas, né, nos relacionamentos, casamentos, família, amigos, né? Então as pessoas se justificam em guardar ressentimentos, mágoas, né? Enquanto que eu tô falando aqui com pessoas cristãs, eu quero deixar essa mensagem aqui do Senhor, não é nada meu, nada de mim, é da palavra de Deus, para as pessoas refletirem e que elas deem liberdade para o Espírito Santo falar. Por quê? Muitas pessoas estão fazendo parte de comunidades, né? Estão fazendo parte das religiões, estão lá semanalmente lá, cumprindo seus horários, cumprindo suas obrigações religiosas, né? Estão lá nas igrejas, nos templos, fazendo seu ritual religioso ali. Mas eu vejo isso, os comentários que eu ouço, não julgando, porque nós não podemos julgar, só Deus que pode julgar, porque só Ele é justo, mas traz uma preocupação quando as pessoas se justificam, que não perdoam, né? Que isso eu não perdoo e tal. E a gente trazendo para a nossa vida agora, não só essa palavra, mas a oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6 também,
no versículo 12 e o 14, é enfático nisso. Quando fala, olha, se perdoar, né? Na oração do Pai Nosso, eles falam assim, a oração nos diz assim, né? Jesus nos ensinou a orar assim, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos ofensores. E depois no 14 fala, se vocês não perdoarem os seus ofensores, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. Então é muito sério, não basta a gente estar numa igreja, envolvido numa comunidade, a gente tem que se relacionar com a palavra, com o verbo vivo, comer e beber da carne de Jesus, né? Eu até marquei aqui, Mateus 7, 23, a gente pode ter uma grande surpresa naquele dia de Jesus olhar para nós e falar assim, apartai-vos de mim, não vos conheço. Por quê? Porque a gente se diz cristão, mas a gente só dá espaço para a nossa carne agir, ela viver. E a gente pode ser, muitas vezes, pedra de tropeço para que outras pessoas venham crer, porque as pessoas vão olhar para nós e vão falar, olha lá, tá dentro da igreja e tá tendo esse tipo de atitude, né? Então, nós não fomos chamados para trazer escândalo, nós fomos chamados para ser luz do mundo, né? Sal dessa terra, chegar na onde as trevas estão ali imperando e a gente dissipar aquelas trevas com a luz de Cristo que vem através da nossa vida. Nós somos chamados para isso, né? Em Gálatas fala das obras da carne e o Espírito Santo fala para nós rejeitar as obras da carne. Nós somos, sim, nós não podemos falar, mas eu sou carne, Deus sabe, mas Ele nos dá todas as condições na palavra para a gente vencer essa carnalidade, que de fato é uma luta, a primeira luta nossa é com a gente mesmo. É fazer morrer todas as obras da nossa carne para que o Espírito viva e para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos luz do mundo e para um dia morar com Ele. E não dá para ter essa falsa verdade de que todos nós vamos para o céu vivendo do jeito que a gente quer aqui, se justificando das nossas falhas. Nós temos que reconhecer o tempo todo, Mateus 5:3 vai falar, bem-aventurados os humildes de coração, os pobres de espírito. O pobre de espírito é aquele que reconhece que depende de Deus para tudo. E nós dependemos de Deus para ter os sentimentos que Ele tem, olhar o olhar que Ele tem, né, nos nossos relacionamentos, né? Nós não podemos alimentar as trevas, ser feridos e já querer ignorar a pessoa, matar a pessoa dentro de nós, não querer contato com essa pessoa. Nós devemos insistir. Eu sei, né? Tem situações que Deus vai colocar paz no nosso coração, mesmo você perdoando, que certas coisas não convém até ter lá um convívio. Mas nós não podemos carregar no nosso coração nenhuma brechinha de raiz de amargura, de maneira alguma não podemos. Então eu quero deixar essa palavra aqui, nós fomos muito perdoados, havia uma dívida que nós não tínhamos condições de pagar, né? Que Deus já tinha determinado que aquele que pecar, esse morrerá, e todos nós pecamos, né? Todos nós estávamos separados de Deus. Por isso Jesus veio e morreu no nosso lugar. Ele se fez carne e pagou na carne o pecado da nossa carne. E agora a gente rejeita toda a obra da carne para que o Espírito dele viva através de nós e que o nome dele seja glorificado. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Então eu quero deixar aqui para reflexão de todos nós, cotidianamente nós estamos nos relacionando e estamos vulneráveis a ser machucados e também machucar. Mas que essa palavra, ela seja luz para a nossa vida, lâmpada para os nossos pés. E que a gente possa olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E que a gente possa, de fato, agradar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E não para o império das trevas, né? Não agradar aquele que lançou para dentro de nós
todo esse mal, esse orgulho que é a raiz de todo mal, né? Não perdoar é carregar um orgulho demoníaco dentro de nós. E Jesus veio nos mostrar o que é ser humilde, é reconhecer, né, que nós precisamos de Deus, dependemos de Deus. Jesus andou nessa terra como homem, dependendo do Pai, mostrando para nós que é possível agradar a Deus e viver o reino de Deus. Então, que o Espírito Santo nos conduza por esse caminho do perdão, da reconciliação, para que, de fato, venhamos a ser encontrados nessa terra como filhos de Deus e sermos recebidos no céu quando a gente se despedir daqui. Deus os abençoe. Não basta esquentar banco de igreja. Nós temos que nos envolver com a verdade escrita e deixado para nós. O Espírito da Palavra, ele senta conosco e nos esclarece aquilo que Deus espera de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.